Queridos irmãozinhos e irmãzinhas, estamos de volta para a nossa primeira aula, o segundo bloco. Então, no bloco anterior, nós deixamos a ideia, de falarmos sobre a questão da Umbanda, religião brasileira. Eu acho o seguinte, nós temos que ter muito cuidado quando nós falamos que a Umbanda é uma religião brasileira, porque muita gente pode pensar que só brasileiros podem praticar a Umbanda e que ela só pode ser praticada no Brasil, né? Então, eu acho interessante que a gente fale assim, a Umbanda é uma religião surgida no Brasil, mas aberta a todos na matéria e no espírito que queiram trabalhar na Umbanda, que queiram vivenciar os seus fundamentos e as suas práticas. Então, assim, a gente não exclui ninguém, né? E por isso que a gente fala que ela é uma parabólica astral, porque todos os espíritos que estão em condições de serem guias espirituais podem trabalhar na Umbanda, sejam eles, de que povos forem, de que etnias, de que cultura. E também todos os povos do mundo podem participar da nossa querida Umbanda, que serão todos muito bem-vindos com os nossos braços abertos, como do nosso Pai Oxalá. Então, voltando para a nossa linha do Oriente, eu gostaria de falar um pouco sobre as 7 linhas de Umbanda. Da mesma forma como eu, no início da minha participação na Umbanda, tive dificuldade para entender essas 7 linhas, eu acredito que muita gente ainda tenha essa dificuldade. Então, eu acho que sempre é bom a gente deixar bem claro como nós entendemos as 7 linhas e qual é o panteão que nós seguimos, né? Para mim, as 7 linhas da Umbanda são 7 grandes irradiações divinas, irradiações dos 7 tronos que compõem a coroa divina. O trono da fé, o trono do amor, o trono do conhecimento, o trono da justiça, o trono da lei, o trono da evolução e o trono da geração. Esse entendimento, vamos dizer assim, dessas 7 grandes linhas, como irradiações divinas, são fundamentos passados por psicografia para Pai Rubens Saraceni e são fundamentos bastante coerentes. Então, eu sigo esses fundamentos, eu sigo o panteão do Pai Rubens Saraceni por encontrar, nesse panteão e nesses fundamentos, coerência. Essas 7 grandes linhas são 7 grandes irradiações divinas. Essas grandes irradiações têm dentro dessa coroa divina, desses 7 tronos, um par de orixás para cada um desses tronos. Então, nós encontramos no trono da fé, Pai Oxalá, Mãe Oiá, Tempo. Não é Oiá Iansã, é Oiá Tempo. O trono do amor, com Mãe Oxum e Pai Oxumaré. Trono do conhecimento, com Pai Oxóssi e Mãe Obá. Trono da justiça, com Pai Xangô e Mãe Egunitá. Trono da lei, Pai Ogum e Mãe Ansã. Trono da evolução, Pai Obaloaê e Mãe Nanã. E trono da geração, com Mãe Iemanjá e Pai Omolu. Então, cada um desses tronos tem a sua essência. E nessas 7 grandes irradiações divinas se assentam todos os orixás, mesmo aqueles que nós não conhecemos, mesmo aqueles que nós nunca tenhamos ouvido falar. A palavra linha é utilizada, e ela tem sido utilizada tanto para falar das 7 linhas enquanto irradiações divinas, como para falar também das linhas de trabalho, ou correntes de trabalho, com suas legiões, falanges e subfalanges. E segundo esse mestre Pena Branca, a palavra linha está correta, porque para os videntes,
elas se mostram exatamente assim, né, como finas linhas que nos vêm energeticamente, magneticamente, do plano astral. Só que eu acho que é importante a gente deixar claro, né, que as 7 linhas de Umbanda são linhas ligadas a esses 7 tronos, e onde atuam os orixás. Enquanto que as linhas de ação e trabalho são as linhas onde atuam os guias espirituais. Nas linhas de ação e trabalho, nós temos os caboclos, os pretos velhos, os baianos, os banhadeiros, né? E todas as outras linhas. Essas linhas são linhas de ação nas esferas espirituais e de trabalhos nos planos materiais. Então, por isso é que a gente fala, né? Hoje nós vamos fazer um trabalho na Umbanda. E hoje esse trabalho será, né, com a linha de caboclo, ou hoje esse trabalho será com a linha de preto velho e assim por diante. No bloco anterior, eu coloquei para vocês aqui as entidades, os guias espirituais que são preparados no astral. Eles vêm trabalhar na Umbanda e eles se encaixam nas suas linhas por afinidade. Eles se encaixam, né, nas linhas buscando aquilo que é mais condizente, né, com o que eles conhecem. Então, quando nós falamos da linha do Oriente, eu falei que muitos espíritos que vieram para a linha do Oriente eram espíritos que não se encaixavam, né, nas matrizes indígena, africana e portuguesa formadora do povo brasileiro. É interessante que na linha do Oriente manifestam-se entidades muito antigas, de diversos povos, e outras entidades cujas últimas encarnações não foram tão antigas assim. Por exemplo, a Inhaxica. A Inhaxica é uma entidade, ou vovó Inhaxica, né? É uma entidade que se manifesta na linha do Oriente, que nasceu em 1808. Ela nasceu num povoado de Minas Gerais chamado Santo Antônio do Rio das Mortes Pequeno. Acho que é isso, né? E ainda muito criança, ela foi levada com sua família, né, para Barapendi, também um município no sul de Minas Gerais. A Inhaxica, ela era filha e neta de escravos e dedicou a sua vida toda no trabalho de caridade. Então, nesse local onde ela morava, ela era conhecida como Mãe dos Pobres, Santa, e hoje é a mesma Inhaxica que está em processo de beatificação no Vaticano. Então, ela vai ser santa no Vaticano, mas ela incorpora na linha do Oriente como uma benzedeira, como uma rezadeira. Estou falando isso para vocês perceberem como esses espíritos da linha do Oriente são espíritos elevados, né? Eles não são espíritos ainda iniciantes, né, na prática com a espiritualidade. Eu falei que tem aqueles espíritos antigos, né? Exemplo de espíritos antigos. Cabalistas, como o Pai José de Arimateia, como Pai Jacó do Oriente. Alguns, assim, não tão antigos, mas também antigos, né? Alquimistas, como Paracelsos. Xamãs, como o xamã Azutaíque, da Lapônia. Herveiros e raizeiros, como Dom Nicanor Ochoa, da Venezuela, né? Médicos, como André Luiz, até o Dr. Bezerra de Menezes, que é bastante conhecido, né? Também trabalha na linha do Oriente. Eu vou falar um pouquinho sobre o Dom Nicanor Ochoa. Ele nasceu em 1868 na Venezuela. Então, ele não é um espírito
assim, com a última encarnação tão antiga. O espírito é antigo, né? Mas a última encarnação não foi tão antiga assim. Ele morreu ainda no final, né, do século XIX. E na Venezuela, ele faz parte dos chamarreiros, né, que é também como se fosse a nossa Jurema, alguma coisa parecida. Eu falo para vocês aí do Dom Nicanor, porque me foi passado um ponto cantado do Dom Nicanor que mostra perfeitamente como os espíritos são atraídos por afinidade para a linha de trabalho onde eles se encaixam. E vou falar desse ponto cantado para vocês no próximo bloco. Então, esse nosso bloco, né, esse nosso segundo bloco da primeira aula, a gente vai encerrar e só retomando aquilo que nós destacamos, né, nesse segundo bloco aqui. Nós destacamos fundamentalmente as grandes linhas de trabalho ou irradiações divinas, né, que são chamadas 7 linhas de Umbanda, com os 14 orixás ou 7 pares de orixás. Nós destacamos também as linhas de trabalho, diferenciando linha de trabalho de 7 linhas. Então, nas 7 linhas e radiações divinas trabalham os orixás, e nas linhas de trabalho e ação da Umbanda trabalham os guias espirituais. E também demos o exemplo de algumas entidades da linha do Oriente que se apresentam na linha do Oriente, que são antigas e algumas que não são tão antigas assim. Então, até o nosso próximo bloco. Axé.